Seguimos aqui a todo vapor, aqui, repercutindo, trazendo aqui para discussão os novos elementos, na medida que as investigações revelando toda essa trama golpista, esse projeto de quartelada tabajara de quinta, que poderia ter tido uma consequência assim, apocalíptica para o nosso país, segue fazendo suas vítimas e ainda bem que foi frustrada. A gente está entendendo por que só agora, como que isso impacta jurídica e politicamente no tabuleiro em Brasília. Inclusive, um tema que eu quero seguir repercutindo aqui, quero ouvir os meus pares, é também o impacto que isso pode ter no prognóstico político de Jair Bolsonaro nessa história aí. Afinal de contas, a pergunta também que a gente lança desde já para todo mundo que está aqui ao vivaço nos acompanhando é se você, aí do outro lado do rádio ou da tela, acha que a descoberta do plano de golpe pode afetar o futuro político de Jair Bolsonaro. A pergunta está lançada lá no nosso site, www.jovempan.com.br. Acessando o nosso site, não só você terá acesso a toda a aba de conteúdo exclusivo dos nossos colunistas, dos nossos assinantes, mas também todo o melhor serviço aí em primeiríssima mão de todo o noticiário. E lá também tem a nossa enquete do Morning Show. Deixa lá o seu voto. A gente quer ouvir vocês, sentir o pulso e trazer o resultado ao final desse programa. Virando a chave aqui novamente, quero ouvir vocês. Como é que eu fico nessa história aí? Ele vai precisar responder a várias perguntas. Por exemplo, uma delas diz respeito ao dia 6 de dezembro de 2022. Neste dia, vale lembrar que após a eleição, Bolsonaro passou alguns dias sem dar declarações públicas, recolhido no Palácio do Planalto, onde neste dia, às 18h09, o general Mário Fernandes imprimiu na impressora do Palácio do Planalto o plano golpista. Vale dizer que há mensagens trocadas entre este general e Mauro Cid a respeito do que seria a adesão ou não de Bolsonaro ao plano. O fato é, estavam os dois no Palácio do Planalto neste momento. E, no dia seguinte, o general manda uma mensagem para o Mauro Cid dizendo que o comandante aceitou o nosso assessoramento. Fecha aspas. O que isso significa? Há, com todos esses indícios que são provas, né, são elementos comprobatórios, há muitos indícios para que a gente acredite que o general imprimiu o plano, apresentou o plano a Bolsonaro e teve, supostamente, o aval do então presidente para executar o plano. Isso é um elemento essencial que precisa ser esclarecido na investigação. Mani, meu querido, gancho perfeito, como sempre, para eu já ir acionando diretamente nossa equipe de reportagem, diretamente da nossa capital federal. Acho que se faz mais do que necessário nós tentarmos ouvir aqui os ecos do Congresso Nacional. Tem muita gente lá que deve estar com enxaqueca, mesmo no feriado, trabalhando em turno redobrado. Isso tudo porque, no meio, ainda no rescaldo dessas investigações e das revelações bombásticas, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, exigiu que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, explique as lacunas deixadas nos seus depoimentos anteriores. Inclusive, o Cid foi convocado a depor amanhã sobre essas supostas contradições. Vamos entender exatamente o que está em jogo, diretamente para Brasília, com a nossa repórter Luciana Verdolim. Tudo bem, minha querida Luciana? Obrigado pela presença, como sempre. Eu deixo você falar, realmente, o buffet está servido aqui para você. Nos ajude a nos situarmos nesse novo tabuleiro com as peças se mexendo a todo momento. Como é que está a situação por aí? Bom dia, Marinho. Bom dia também a todos no estúdio, a quem está acompanhando a gente. Olha, repercutiu muito aqui em Brasília essa nova investigação da Polícia Federal e o documento que foi divulgado ontem. Documento extenso, muito detalhado. E agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quer saber exatamente o que o ex-ajudante de ordem do presidente Jair Bolsonaro deixou de dizer na delação premiada, porque tem coisas que ele não contou, apagou mensagens do celular. Ele já foi ouvido ontem pela Polícia Federal, vai ser ouvido amanhã lá no Supremo Tribunal Federal às 14h na sala de audiências. E esse depoimento, né, pode impactar negativamente na delação premiada de Mauro Cid, porque qual que é o acordo? Garantir uma redução de pena, garantir que não vai ser preso, mas tem que contar tudo, tem que ajudar nas investigações. E o que parece que aconteceu é que Cid deixou algumas coisas de fora. E é isso que o ministro Alexandre de Moraes quer tirar a limpo
amanhã, 14h, no Supremo Tribunal Federal. Há ainda algumas dúvidas com relação a essa minuta, essa impressão que foi feita aqui no Palácio do Planalto, se foi de conhecimento ou não do ex-presidente da República. A Polícia Federal deixa muito claro que Jair Bolsonaro não é investigado, não é citado aí como possível investigado nessas apurações da Polícia Federal, mas chama atenção o fato do documento ter sido impresso aqui no Palácio do Planalto em pelo menos 3 oportunidades, no dia 9 de novembro, no dia 6 e no dia 16 de dezembro. Não tem ainda informações sobre se teve alguma modificação durante esse período, né, durante esse tempo, se o documento sofreu algum tipo de alteração. Sabe-se que o Mário Fernandes, que é ex-secretário, ex-vice, né, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral aqui da Presidência, ele esteve, além daqui no Palácio do Planalto, juntamente com Mauro Cid, esteve lá no Palácio da Alvorada em pelo menos 2 oportunidades, em dezembro também de 2022, levando-se em consideração que no Palácio da Alvorada há uma lista de presenças, há uma lista de visitantes em que consta a entrada, não consta horário de saída, mas consta a chegada de Mário Fernandes lá no Palácio da Alvorada. Não há ainda informações se ele teria apresentado ou não esse documento ao ex-presidente da República. Chama atenção também o fato do tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, que também foi preso pela Polícia Federal, ter adotado, né, ter utilizado um nome de uma outra pessoa, o nome de um terceiro, para habilitar um celular que foi usado nessas comunicações entre o grupo que supostamente planejava o golpe. Ciana Verdolim, diretamente da nossa capital, voltamos com você, sem dúvida alguma, nos próximos dias. Meus amigos, como esperado, está dando o que falar. E eu quero já te acionar aqui, Dias Peixoto, e todo mundo da bancada também, para promover aqui uma discussão mais ampla, pelo Instituto da Delação Premiada, de certa forma. Será que, a partir até do próprio caso do delator do PCC, enfim, atirando para tudo que é lado, colocando, enfim, figurões, peixes grandes, tubarões aí no bojo da delação dele, não sei, de talvez rever em si a forma com a qual a famosa delação premiada, que entrou de vez no jargão do povo brasileiro desde a época da Lava Jato, se não está na hora de talvez aprimorar esse instituto esse que, inclusive, aqui em nome da precisão histórica, né, Dias, foi limitado por uma sanção do presidente Bolsonaro no famoso pacote anticrime de Sérgio Moro, onde até a justiça estava evitando com que delatores pudessem trazer fatos alheios ao caso ao caso inicial. Isso teria frustrado, por exemplo, as delações da Odebrecht, da JBS, que acabaram revelando várias artimanhas e roubos ali em hidrelétricas também e no próprio BNDES. Então, é complexo, eu quero te ouvir. Então, o pacote anticrime foi bem distorcido em relação a essas situações. E eu acho muito interessante, porque tanto no caso da Marielle como nesse caso, o Brasil voltou, uma parte do Brasil que foi muito crítica às delações premiadas, que é sim a esquerda, voltou a gostar das delações premiadas e acreditar que elas são sim um instrumento importante dentro dessas investigações. E elas são. E eu acho que este caso prove e pacifique que elas são uma ferramenta fundamental. As descobertas estão diretamente envolvidas com a delação do Mauro Cid. E aqui, eu acho que o que a gente precisa é valorizar esse recurso, valorizar os trabalhos de investigação que se criam a partir desse recurso. O Mano há pouco falou da mensagem do general que fala que o comandante ali sabia. E, por assim dizer, se afere, se vê que seria o Bolsonaro. Isso é só uma declaração de fala. Não existe, por enquanto, prova nenhuma, comprovação nenhuma. Sim. A delação, ela tem como ferramenta descobrir a história e ir atrás das provas materiais dentro dessa história. E precisa apresentar a prova, né? E foi assim na Lava Jato, foi assim no caso da Marielle e é assim nesse caso também. Não é só a palavra, é também o que se vem da palavra e o que consegue se comprovar dessas palavras. Agora, a grande questão no caso do Mauro Cid aqui é que a delação dele pode até cair
por conta dele ter omitido ou até mesmo, ainda não sabemos, mentido nas situações. Então, já um veículo jornalista já afirmou aí que, de fato, a Polícia Federal pediria anulação da delação do Mauro Cid. Mas então, as provas persistem. Sim, e as provas persistem. Então, agora vai ter toda uma situação aí para se avaliar a situação do próprio Mauro Cid, que, mais uma vez, vai estar, assim, no topo do noticiário, claro. Porque, de fato, é a delação dele que dá o impulso para isso, mas ele omitiu e as investigações provaram que ele foi só até um ponto da delação. E outro deixou de fora. É difícil para uma pessoa do Exército, da polícia, entrar numa delação como essa. É complicadíssimo isso. Ainda mais no caso, no sujeito que é braço direito, ajudante de ordens. Não aceitam. Exatamente, mas aí ele fica entre a cruz e a espada. É isso. Eu estou falando pela formação acadêmica dos policiais, principalmente os que trabalham em grupos de operações especiais, esses que estão nas forças especiais do Exército. É muito difícil isso daí. A questão do sigilo, lealdade, exatamente, respeito à hierarquia. Principalmente a lealdade. Agora, a lealdade. E ninguém a gente não surpreende o fato que a lealdade de Mauro Cid a Bolsonaro é canina, quase, certo? Sim. Então não surpreende o fato que ele trouxe ou poucas provas ou poucos elementos que viessem a, de fato, incriminar Jair Bolsonaro. E aí o celular dele é que foi mais importante no avançar das investigações. As provas, né, mano? Ele havia apagado o material e, graças ao uso do software israelense que a gente já mencionou, os investigadores tiveram acesso a elementos importantes para o prosseguimento da investigação que ele havia tentado omitir, tanto na sua delação como apagando o conteúdo do celular. Pepe está resmungando. Faz o complemento aqui rapidinho que eu preciso seguir adiante. Marinho, ninguém é contra a delação premiada. Esquerda, direita, todo mundo é a favor da delação premiada. O pessoal é contra a forma como a delação premiada é feita, né? Esse é o ponto. Na época da Lava Jato, é bom lembrar, tinha condução coercitiva, tinha delação premiada para forçar a delação premiada de familiares. Ou seja, delação premiada de forma certa e adequada é um instrumento bem feito. E que deve ser utilizado por todo mundo. Acho que não é a existência da ferramenta em si, talvez seja a melhor aplicação do Instituto. É uma discussão que tem que ser feita, não tem jeito. Olha só, 10 horas e 37 minutos por aqui. Meus queridos ouvintes e telespecs aqui do nosso Morning Show, eu vou pedir para vocês aí se prepararem para uma transformação incrível na sua vida. Isso porque na Black Friday os alunos podem aproveitar até 80% de desconto, 80%, e poder realmente fazer as pazes ali, fazendo parte dos cursos de finanças da New Curso. Um deles, claro, é realmente como fazer as pazes com as suas finanças. O nosso querido Samidana entende tudo e mais um pouco sobre o seu bolso, como gerir a sua grana, inclusive aprender a influenciar e fazer mais vendas, ser persuasivo, ser bom no gogó, ali no curso Engenharia da Persuasão, o nosso querido Ricardo Ventura. E aí eu proponho a vocês aí a não perderem essa chance de realmente explorar muitos outros cursos. Realmente ali tem um cardápio bem variado e completo que com certeza vai melhorar as carreiras de vocês, expandir os horizontes profissionais. Tudo isso vocês podem acessar no site da NIU, niucursos.com.br. Vai na boa, confia que realmente lá o trabalho e o conteúdo é diferenciado. É isso, minha diretora Helena, é isso, minha querida bancada e os meus queridos ouvintes e telespectadores. 10 horas e 38 minutos por aqui. A gente segue repercutindo. Vamos só seguindo adiante pelo seguinte. Pelo momento, eu queria só a orientação da minha diretora, só pra gente se situar aqui olhando adiante. Você deve. Então, só a palavra é o que a gente tá falando de lealdade, assim, sobre a dificuldade da delação. Um fato interessante que veio a público é que um dos presos, o principal arquiteto aí do plano do assassinato, o Mário Fernandes, ele inclusive visitou na prisão o Mauro Cid. Então, assim, essa relação dos dois, ela estava escancarada também até nas visitas. Então, é interessante notar que o contorno todo da investigação foi, ao longo desses últimos 2 anos, pegando esses novos nomes e até investigando quem, de fato, seriam as pessoas que estariam visitando o preso em questão, que é o Mauro Cid. Então, assim, a Polícia Federal foi também vendo quem seriam essas pessoas e fazendo a correlação com a delação do próprio Mauro Cid. Um ponto importante também é que um fio da investigação é a conexão entre esses possíveis planos, né? Esses planos já... Na verdade, os planos não são possíveis, né? Eles são comprovados, os planos existiram. Então, entre esses planos e os acampamentos em frente a quartéis. E a peça-chave até agora dessa conexão é exatamente o general Mário Fernandes, né? Que
não apenas frequentou e tem fotos dele em acampamentos, como também trocou mensagens falando sobre a necessidade de ajudar o pessoal. Tem uma mensagem até que ele fala que precisa de R$100 mil para levar o plano adiante. Ou seja, esses pontos de conexão que podem fazer com que essa investigação se torne muito robusta e tornando muito complicada a situação de todos os envolvidos. Pepezinho, o advogado do Mauro Cid foi taxativo em dizer que o próprio Mauro Cid desconhecia ali o conteúdo das mensagens, que ele não tinha uma linha direta com o próprio general de brigada Mário Fernandes, que é o grande pivô dessa quartelada tabajara dos Kids Pretos. Mas, pelo que tudo indica, tem sim ali mensagens flagrantes, que pelo menos o Mauro Cid tinha consciência desse plano ridículo que estava sendo arquitetado. Como é que você vê isso? A questão é a seguinte, eu entendo a defesa do Mauro Cid, né, porque não teria uma mensagem taxativa do Mauro Cid falando o seguinte, eu conheço o punhal verde e amarelo, né, não tem nada disso. Então, às vezes, as mensagens entre os dois pode se referir a outros planejamentos, a outras situações. Então, uma linha tênue também. Então, acho que tem uma linha de defesa interessante aí. Mas, pelo que tudo indica, ele parecia bem alinhado com o radicalismo contido nas mensagens do general Mário Fernandes. As mensagens são as mensagens. Mas tudo bem, o seu ponto aqui foi que não necessariamente é ao plano punhal verde e amarelo. Para incriminar o Mauro Cid em relação a fazer parte desse planejamento todo, sim, tem que ter muito mais provas do que foi demonstrado até agora. Você acha que realmente precisa de muito mais provas? Precisa, claro que precisa. Então, com a insegurança jurídica que anda nesse país, precisa. Não acredito nisso. Eis a questão. Não acredito. Mas tem que ter. Infelizmente, gostaria que você tivesse razão, Pepe. O cara está trocando mensagens com o general golpista, que literalmente o outro general tem mensagens dele falando democracia é o... Aí você complete com um palavrão que eu não posso falar nesse horário. Ele fala 4 linhas da Constituição também vá para casa de muito longe. Ou seja, é um cara claramente golpista, que está trocando mensagem com o Mauro Cid como se fosse aqui, estamos planejando e o comandante... O que é surpreendente? A inocência deles de estar trocando uma série de mensagens, imprimindo... Não, sabe como é que a gente chama isso na polícia? Os trapalhões. Não, então, porque vai deixando rastro. Parece o topo... Não é possível que pessoas ligadas à alta cúpula do Exército, das Forças Armadas, de grupos de operações especiais, cometam erros tão grosseiros. Ainda bem que cometeram também, né? Porque senão, já viu, né? Nunca seria descoberto absolutamente nada. Mas chega a ser absurdo. Não, parece comédia pastelão, parece o topo do comando ali dos próprios trapalhões, né? Nosso eterno, Renato Aragão. Mas é o seguinte... Eu queria ouvir vocês aqui no tocante ao fato que uma dessas mensagens, inclusive, envolvia o suposto pedido de Mauro Cid junto ao PL, o Partido Liberal de Valdemar da Costa Neto, de uma graninha ali de R$100 mil para poder... Isso é troco pro PL. É troco pro PL, tudo bem. Mas era o que, enfim, pelo menos o orçamento, a continha lá que os Kids Pretos fizeram, o extrato que eles apresentaram dava 100 mil para poder realmente levar a cabo a história toda. Aí se eles cogitam, vamos pedir... Aí se o PL nem responde nada, ele também não pode crucificar o partido inteiro por causa disso, né? Porque a gente não é escravo do que os outros falam. Se alguém fala uma... Não, a questão é se tiver a prova que aí pagou. Essa é a questão. Aí complica. Não, aí complica. Ele teria o que pode acontecer juridicamente com o PL? Pode até ser extinto. Extinção. A questão é o seguinte, né? A questão é que essa revelação né, colocou o PL, né, dentro da investigação. Mas precisa provar. Claro, e eu acho que também fica uma questão da razão pela qual o dinheiro foi solicitado formalmente ao PL. E aí eu acho que se a razão foi uma razão, vamos supor, de alguma necessidade partidária, eleitoral, alguma coisa desse tipo... Não, se a justificativa tem que ver o que eles alegaram para pegar esse dinheiro. Não é tipo... Depois eles podem distorcer isso aí e aplicar em qualquer outra coisa. A linha tênue é o seguinte, se o PL pagou dinheiro para implementar o golpe do Exército, que estava de parte daquele... ou para pagar o pessoal do acampamento. Eu acho que a linha tênue está aí, um dos dois. Não, se houver a conexão entre uma coisa e outra, se houver a prova de que o planejamento incluía os acampamentos em frente a quartel para a criação do clima social propício para a implementação do golpe, se há esse tipo de prova e há
eventualmente uma prova de que o PL tenha financiado isso, aí não tem o que fazer, não. Nós seguiremos aqui repercutindo muitas dimensões, muitos ângulos pra gente trazer pra vocês, mas olha só. Não sei antes, nós íamos nos despedindo para todo mundo que está nos ouvindo aqui no Morning Show nesse feriadão. Vamos diretamente com a nossa jornada esportiva da baita equipe do jornalismo esportivo da nossa Jovem Pan, direto com Corinthians e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, para vocês todos da rede Jovem Pan News de rádio e também no 100.9 FM. Seguimos juntos. Olha só, estamos de volta. O programa aqui tem disso. Bom, o tema tá bom, é impressionante como, enfim, eles deram aqui, tem um buffet à la carte aqui servido de como é que a gente vai repercutir tudo. E deixo para vocês aqui me ajudarem a seguir extraindo um pouco essa interpretação desse possível envolvimento. Mauro Cid, de acordo com as mensagens, pediu para o Braga Neto 100 mil para levar a trama golpista, assim, realmente aplicar, levar a cabo. Braga Neto orientou ele a procurar com o PL. Será que conseguiu? Será que procurou? Depende do tipo de pedido que foi feito. Se foi feito um pedido formal, o que a Jess falou, faz todo sentido. Vocês pediram para outros fins lícitos e o PL não pode ser crucificado. A gente não sabe, PP. Eu não tenho acesso aos autos. Eu não sei não teria o que foi. Pelas trocas, assim, não, a gente não sabe. Vamos falar o seguinte. A primeira premissa. Né? Não tem nada que comprove que o PL está envolvido nessa situação. Nada. Nada. Absolutamente nada. O que tem é uma troca de mensagem em que o Braga Neto fala o seguinte, em 100 mil reais pede para o PL, num contexto de estruturação e implementação do golpe. Então não tem nada. Então se o dinheiro saiu do PL, os 100 mil reais, foi ou para implementar o golpe ou para pagar as despesas do acampamento que insuflou aquele clima golpista em Brasília. Mas, Pepe, não tem como agora, ter fins lícitos. Pepe, não tem como você ter fins. Se eu peço 100 mil reais para você emprestado, que eu estou endividado, olha, para pagar um plano de saúde, para pagar qualquer coisa. Aí eu vou lá e faço o planejamento de um crime. O que você tem a ver com isso? Nada. A questão é outra. Nada. A questão é outra, Paulo. Não vamos ser precisos na informação. Vamos ser precisos na informação. A questão é o seguinte, você está trocando mensagem comigo. Felipe, vou dar o golpe. Aí sim. Eu vou dar o golpe. Mas o PL não tem nada a ver com isso. Que porcaria nenhuma de Constituição. Vamos pra cima. Aí você pega e fala assim, para implementar tudo isso... não tinha noção disso. Para implementar tudo isso, 100 mil reais. Pepe, concordo com você. Claro. Mas essa conversa não chegou em você ainda. Sim, não chegou no PL. Eu falei. Se eu peço dinheiro para você para pagar uma doença, alguma coisa da minha família, e vou lá e faço... Vamos tomar cuidado para colocar a palavra na boca das pessoas, que isso é importante, até porque eu não quero ser leviano aquilo que eu estou colocando. Exatamente. Então, eu comecei colocando a minha narrativa o seguinte, não tem nada atualmente contra o PL. Falou. Não tem absolutamente nada contra o PL. Se foi feito um pedido de dinheiro, nada, ele tem culpa? nada. O que tem é uma mensagem do Braga Neto, num contexto de troca de mensagens golpistas, falando o seguinte, essa conta aqui, manda pro PL pagar. O que tem é isso. Agora, Exato. Se saiu o dinheiro do PL pagar a conta ou não, aí a investigação tem que falar. Tem que ver Exato. qual pedido foi feito para o PL. É um fio que a investigação tem a obrigação de puxar, né? De ir atrás e tentar entender se houve esse elemento indo à frente ou não. Até agora não há, só para a gente ser bem preciso, até agora não há nenhuma informação de que o PL tenha efetivamente feito esse pagamento. Mas, mano, mesmo que tenha sido feito, a gente não sabe o pedido que foi feito. Se for feito... Como foi feito o pedido, Pepe? A conversa dos outros dois não tem nada a ver com o PL. Palumbo, vamos ouvir a Jess aqui também. Eu acho que Palumbo está corretíssimo. Eu acho que aqui a gente tem que ter muito cuidado. Estamos falando de um dos partidos, dos maiores partidos do Brasil, com muitos representantes, um partido importante e que não tem nada comprovado de ligação. Mas ainda que, de fato, esse dinheiro tenha existido, que exista essa transferência desse valor, eu acho que existem várias hipóteses aqui. Uma hipótese, por exemplo, os golpistas ali, o pessoal que estava pedindo esse valor, ele pediu esse valor e deu notas frias, ou até mesmo fez algum processo de corrupção e disse que era para outra questão. É difícil para mim ver um nexo em falar... Eu não entendi isso. Pensa assim, se eles vão lá e colocam que esse valor é para um evento em favor do partido. E aí eles vão lá, apresentam as notas, falam que é um evento do partido Mas não é isso que e de fato...
Mas não está Mas nas mensagem com o mensagens PL. do Na mensagem. PL, é O que isso que ela eu tô está dizendo falando. é que eles poderiam Eles ter poderiam enganado o maquiar. PL. Exatamente, Eles poderiam mano. maquiar, eles poderiam ter enganado o PL. Então, essa é uma possibilidade. Então, não necessariamente, ainda que existisse essa transferência, seria, o PL apoiou ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que aí já é um salto narrativa vai lógico ser essa. muito grande. Quero ver que se a gente todo tem mundo... que tomar cuidado. Eu quero ver se no meio de tanta discussão rica aqui, vários ângulos que a gente trouxe, importante aqui também ter as diferenças de interpretação dos próximos movimentos bem expressas aqui, até para a nossa audiência formar o próprio juízo dela. Eu queria ver se pelo menos todo mundo concorda que tal, se Mauro Cid chegar lá para esse novo depoimento e não agregar fatos novos, a delação dele será anulada, sim ou não? É difícil. Acho que sim. Paulo? Eu acho que sim. As provas já foram produzidas, né? E o Mauro Cid vai ter que decidir, né? Ou ele vai ter algum tipo de benefício caso ele apresente novas provas e continue a delação valendo para ele, ou então ele vai se afundar. Como todos os delatores aí com os holofotes em cima deles, você que é profunda conhecedora da Lava Jato e do desfecho que teve, acabam alegando tortura psicológica, que eles são induzidos, que eles são espremidos até confessarem o que os seus investigadores entendem ouvir. Qual é a sua expectativa? E nesse caso em específico, várias das pessoas presas já fizeram esse tipo de declaração em relação a essas prisões desses inquéritos. Então, assim, é sempre essa a situação que eles alegam. Eles muitas vezes se arrependem da delação e falam que foram torturados e tudo mais. Então, isso Talvez acontece. seja também para justificar por que eles fizeram isso, Mas com relação àqueles que eles tinham uma certa Exato, lealdade exato. e que acabaram delatando. Mas o quero que é ouvir. interessante aqui? No caso do Mauro Cid, vai ter... esse processo tem desdobramento. Tem mais gente que eles gostariam de delatar. Que eles gostariam que delatasse, melhor dizendo. A partir do momento que a delação dele, às vezes, é suspensa, ou a delação dele entra em xeque, isso também desincentiva outras pessoas a delatarem. Isso sem então, mencionar... assim, é uma Isso faca sem de mencionar que a gente está perdendo de vista os próprios kids pretos que estão em cana agora e vão poder desembuchar se forem espremidos ali um pouco. Não Se acha? eles realmente forem de certeza. operações especiais, Não é? eles não vão dar nada. É. Agora vamos ver se são mesmo, né? Até porque para o pessoal acha que kid preto, meu Deus do céu, acaba caindo na esculhambação, como eu disse, mas eles são especialistas em contra-terrorismo, em guerra irregular. Eles são... Treinamento muito duro, viu? Exato. Então, de bobo não tem nada, muito pelo contrário. David de Tarso é difícil. Quase igual. Mano Ferreira, anula ou não anula? Eu acho que vai depender da postura que ele terá nesse novo depoimento, né? Diante desses novos elementos, vão chegar e dizer, olha, a gente soube que você apagou esse conteúdo, já está tudo aqui, já temos essa prova. Como vai ser o comportamento dele? Eu acho que depende, sobretudo, disso. Se ele não colaborar com novas informações, tendo o conhecimento de que ele omitiu pontos muito importantes, é provável, na minha visão, que a delação dele caia. Meus amigos. Pepezinho. Atalinha. Eu não, É só ele contratar o eu PP não- que eu aposto que o PP consegue. É caro, mas manter vale a pena. delação. Eu não anularia, não. Vai que é Eu sua. não anularia a delação premiada do Mauro Cid, não. Talvez eu mudasse, rediscutisse alguns pontos. Porque a delação do Mauro Cid, apesar das contradições, das omissões, é bom lembrar, foi responsável por desmantelar e revelar várias situações, né? Uma delas foi o seguinte, quando o Mauro Cid falou que o Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto os 3 comandantes das Forças Armadas, né, para discutir a minuta do golpe, depois a Polícia Federal chamou os 3 comandantes das Forças Armadas e 2 deles reafirmaram o que Mauro Cid falou. Graças à delação do Mauro Cid, que essa reunião foi revelada e que se mostrou claramente que só não teve o golpe naquele momento porque a Força Militar do Exército e da Aeronáutica não quiseram entrar na da Marinha. Ou seja, a delação premiada do Mauro Cid foi uma delação premiada importante, apesar das omissões e das contradições. Meus amigos. Certos personagens improváveis vão cravando o nome deles na história. E eu queria... Jess, rápido comentário, tem algum furo? Bem rápido, porque a gente vale lembrar por que o Mauro Cid foi preso a priori que revelou tudo isso. Por causa da falsificação do cartão de vacina. Esse foi o fato 1, que levou até o celular, que levou até prisão e por assim isso foi se desenvolvendo. A genialidade então, assim, compartilhada. quando você vê a evolução disso, é surreal imaginar que foi por algo tão pequeno no comparativo. assim. Mas essa é uma crítica que se faz também à operação da Polícia Federal. Sim. Né? Até porque isso aí é Será que a a intenção não era famosa pegar o celular? pesca predatória. Exato, Né? pesca Pesca predatória. Você vai lá para pegar uma situação menor
e expande a investigação para algo que não estava previsto no primeiro momento. E isso pode também inviabilizar, e também é uma tese que até faz o processo muitas vezes cair, né, Pepe? Não tem aquela frase famosa, né? Que o notório sanguinário Al Capone acabou preso por burlar ali realmente o pagamento do imposto dele, não é isso? E não por todo o morticínio que ele causou com a máfia. E por exemplo, os chefes do Jogo do Bicho, a quantidade de criminosos que a gente sabe que tem uma ficha super extensa de mortes nas costas e tudo mais, que muitas vezes a casa acaba caindo com um detalhe menor que passa do controle deles, né? Papo excelente, debate de alto nível, mas o mais importante é que realmente as investigações tenham efeito e que a gente possa, o Brasil, sair desse pesadelo repetitivo e realmente poder vislumbrar um pouquinho de paz, talvez até de tédio, a gente esteja precisando um pouquinho. Eu sei que não tem nada legal no meio desse Brasil que a gente vive, do fla-flu ideológico, desse cabo de guerra, da turma do deixa disso. Mas acho que, nesse momento, o Brasil está precisando da turma do deixa disso. Não é isso, Paulo? Exatamente, né? Seria bom, né? Mas eu acho pouco provável. Pouco provável.